Olá, como foi seu dia hoje? Hoje vamos a mais uma lição da série Famílias da Bíblia, uma série em que eu estou trazendo reflexões da filosofia sistêmica, da abordagem sistêmica terapêutica, para que nós possamos olhar famílias da Bíblia e aprender a partir delas como cuidar das nossas hoje, como cuidar da nossa saúde mental hoje. E nós vemos no capítulo 3 de Gênesis a famosa passagem onde a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. E então, aqui a gente vê essa famosa história do pecado original. E eu quero trazer uma reflexão que talvez não seja muito comum sobre essa passagem. Nós vemos aqui que a serpente enganou Eva, trouxe ali uma reflexão, né? Ela veio com perguntas, né? Foi sugerindo a Eva coisas. A cobra não mandou ela fazer nada, ela só sugeriu, né? Sugeriu. E ela aceitou as sugestões porque a mulher é muito mais receptiva para tudo do que o homem. A mulher ela tem essa característica que Deus colocou em nós, que é o acolhimento. E é o acolhimento tanto no sentido de acolher quem precisa, como de acolher ideias, de ser receptiva para o que os outros falam, acreditar mais fácil, né, no que alguém te diz. Então as mulheres muitas vezes são mais enganadas que os homens, porque a gente tem mais facilidade em acreditar, em ser receptiva e em receber isso. Mas não é o natural do homem. Só que nesse caso aqui, a relação do homem e da mulher não estava muito equilibrada, não. Porque ela ofereceu a fruta para ele foi lá e comeu e nem questionou. Ele nem percebeu o que estava acontecendo, ele nem se deu conta que ela estava falando com a serpente. Ele estava meio desligado ali. Então esse homem não estava no seu lugar exato ali de homem, na sua função de homem. E a mulher também ultrapassou a função de mulher, né, a função dela dada por Deus, porque ela já, ao invés de conversar com o marido e falar o que você acha da gente experimentar a fruta, não, ela já entregou para ele, ele comeu e pronto. Então a gente vê algumas questões aqui de desequilíbrio nesse relacionamento, antes mesmo do pecado acontecer. Já teve umas disfunções ali, e sim, hoje em dia a gente vê essas disfunções nos relacionamentos. A gente vê mulheres que tomam as decisões e não falam com o homem. Por quê? Porque a gente foi criada numa sociedade onde a mulher, né, decide tudo, onde a mulher é independente, então você aprende a decidir e nem consulta o seu parceiro. Quando vê, muitas vezes toma decisões ruins
e não consultou ele. E às vezes o parceiro também fica tranquilo demais, relaxado demais com as coisas, porque a mulher já está cuidando de tudo e não presta atenção no que está acontecendo ao redor. Deixa também coisas ruins acontecerem com a sua família. Isso é quando as pessoas não estão respeitando uma das leis sistêmicas que nós estudamos. E eu trago aqui essa abordagem sistêmica com muita tranquilidade, porque eu estudo isso e eu sei que não vai contra os princípios bíblicos. Sabe por quê? Uma das leis sistêmicas é a lei da hierarquia, em que cada um tem o seu lugar na família. E quando um começa a ocupar o lugar do outro, as coisas dão errado. Então, como eu já falei da outra vez, quando a mulher começa a assumir o lugar de mãe do próprio marido, aí ela abre o espaço de mulher fica vago. E muitas vezes acontece uma traição. Quando a mulher começa a ocupar o lugar do homem da relação e tomar as decisões e fazer do jeito dela e tal, como Eva, pega lá, eu decidi comer a fruta e entrega pro marido e nem pergunta e nem conversa, ela está ocupando o lugar de homem, também traz problemas para essa relação. Quando a mulher está no lugar de homem, a decisora, a que resolve tudo, eu não estou falando que a mulher não pode decidir nada na vida, mas questões importantes sim precisam ser resolvidas em casal, não é mesmo? E aí, o que acontece depois? O homem nenhum quer uma mulher masculina do seu lado. Então Adão falou, essa mulher que o Senhor me deu que fez isso. Ou seja, aquele amor que ele teve lá no começo quando conheceu Eva, aqui, ele já culpou Deus, né? Tua culpa que fez essa mulher desse jeito aqui e ela que deu o problema. Mas ele também tinha, claro, sua parcela de culpa. Ele estava muito na energia feminina ali, porque ele estava muito relaxadão. Ele não viu o que estava acontecendo dentro da casa dele. O jardim ali simbolizava a casa de Adão e Eva. Ele tinha acesso a além do jardim, ele trabalhava além do jardim. O jardim era realmente a casa deles. Então ele permitiu que algo acontecesse dentro da casa dele, porque ele não estava atento. Ele estava muito relaxadão. Ele estava lá no celular, vendo as redes sociais e não estava percebendo o que estava acontecendo dentro da casa dele. Ele não estava ocupando o seu lugar na hierarquia do lar, a sua posição de importância. E eu acredito que isso já nos traz aí uma boa reflexão, certo? Então, que nós possamos orar em relação a isso, para que Deus nos ajude a ocupar o nosso lugar na família de uma forma saudável. A mulher no seu lugar de mulher, sendo feminina, sendo sim receptiva, mas também sendo sábia na hora da decisão e compartilhando com o seu marido. Um marido que é mais atento, que não fica lá relaxado, sem perceber o que está acontecendo dentro da sua casa, mas está sempre com muita sabedoria vendo o que está acontecendo com a sua esposa, com quem ela está se relacionando. Será que é uma boa influência? E os filhos? Como é que tá? Atento. Isso é saudável. Que nós possamos buscar esse equilíbrio com muita sabedoria. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a termos equilíbrio na nossa família. Que cada um ocupe o seu lugar com sabedoria. Que nenhum queira ocupar o lugar do outro. Que nenhum desrespeite a hierarquia familiar. Que todos se sintam satisfeitos ao ter o seu lugar na família. E que assim homem e mulher ajam em equilíbrio, cumplicidade, sabedoria, responsabilidade de cuidar do seu lar, da sua família, o que acontece dentro do seu jardim. Que os casais cristãos estejam atentos para não permitir que as serpentes entrem dentro dos seus lares, que as serpentes tragam pecado para dentro dos seus lares de uma forma sorrateira. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.